Olá, tudo bem, juvenis? Deus abençoe todos vocês. É um prazer estar trazendo essa mensagem ao seu coração. Hoje nós falaremos sobre a nossa quinta lição, quem é Jesus Cristo? Com certeza vai ser uma lição maravilhosa e você vai ver que Jesus Cristo, ele é a melhor companhia, é o melhor amigo que nós podemos ter em todos os momentos da nossa vida. A nossa quinta lição, então, tem esse tema, quem é Jesus Cristo. O nosso texto áureo diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João, capítulo 1, versículo 1. Com certeza, Jesus existe desde o princípio, e ele é a coroa da criação de Deus, né? Jesus Cristo, ele é o Filho único do Pai, o Filho unigênito do Pai. É o que tem a mesma essência do Pai, diferente de nós, que nós somos carnais, humanos carnais, mas Jesus não. Jesus, na sua divindade, ele tem a essência do Pai. Por isso que ele vai dizer no Evangelho de João também, que ele e o Pai eram um. E essa lição vai ser importantíssima para todos nós. Qual o objetivo dessa lição? Conhecer a pessoa e a obra de Jesus Cristo, descobrir alguns equívocos ditos sobre Jesus e também buscar uma comunhão pessoal com Jesus Cristo. Vai ser um momento maravilhoso para o nosso conhecimento espiritual. Mateus capítulo 1, versículo 18 a 25, está o nosso tema, ou a nossa leitura bíblica em classe, que está dando base para o nosso tema. E depois Mateus capítulo 16, versículos 13 a 16. Eu vou ler aqui o 18, diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temos de receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Versículo 14 diz assim, capítulo 16. E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e um dos profetas. E disse-lhe, e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre essa palavra de Pedro, que é a igreja, ela sobrevive, é que a igreja está de pé. A igreja não está com base em um Jesus morto, em um Jesus incapaz, não, mas está com baseada num Senhor Jesus que é vivo e vive eternamente. Diz assim o nosso sintetizando de hoje: Jesus Cristo é, sem sombra de dúvida, uma das figuras mais populares de toda a história da humanidade. A história se divide em antes e depois de Jesus. Mas quem foi realmente Jesus? Ele é o Filho de Deus? Ou foi apenas um mártir? Até hoje, muitos não conseguem compreender seus ensinos. Na lição de hoje, teremos a oportunidade de quê? De estudarmos a respeito de Jesus de Nazaré. Um homem que veio de Nazaré para revolucionar, mudar toda a história da humanidade. A introdução diz: na lição de hoje estudaremos um tema conhecido como Cristologia, que é Cristo, o estudo sobre Cristo. Ou seja, o estudo sobre Cristo. Vamos conhecer a pessoa e a obra de Jesus Cristo, bem como refutar a equivocada ideia de que todos os caminhos levam a Deus. O Brasil é uma nação muito religiosa e sincrética, ou seja, tem muitas religiões. Tem muitas. E esses dias eu fiz um vídeo e até disse que todas as religiões são boas, é verdade. Mas somente tem uma que salva. A que salva é aquela que tem o Senhor Jesus como seu fundador. Então, para ser salvo, só por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Razão pela qual faz-se necessário conhecermos ainda mais Jesus, revelado nas Escrituras, confirmado pela história, para que tornemos conhecido como de fato ele é. O Deus homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele é o único caminho
a exclusiva verdade e a vida abundante de Deus. Sem Jesus não há salvação, sem Jesus não há libertação, sem Jesus não há caminho para o céu. O caminho para o céu é Jesus Cristo. No nosso ponto, o primeiro ponto diz: pessoa e obra de Jesus Cristo. Vamos lá. Uma das declarações mais importantes do cristianismo bíblico, histórico, é a afirmação de que Jesus Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Ou seja, Jesus ele tem as duas naturezas. Jesus, quando veio ao mundo, ele veio com as duas naturezas. Natureza humana e a natureza divina. Hoje, Jesus não está mais com a sua natureza humana. Porque Jesus, quando ele sobe, ele deixou de ter a sua natureza humana para ter novamente a sua natureza divina. Como diz as Escrituras, né? Assim como ele o é, nós o veremos. João, no Apocalipse, teve uma ideia de como é ele, né? Na sua totalidade. Hoje, nós conhecemos o que a Bíblia nos fala sobre ele, mas um dia o veremos como de fato ele o é. Cristo veio, então, 100% homem e 100% Deus, tá bom? O evangelista Mateus, narrando o anúncio do nascimento de Jesus, revela-nos que ele seria chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ou seja, Deus está com o homem e entre os homens. Mas esse mesmo Jesus, sendo Deus, Filipenses vai escrever que ele não teve, Paulo aos Filipenses vai escrever que ele não teve por usurpação, ou seja, tomar posse aqui na terra de ser maior do que Deus. Pelo contrário, ele vai dizer, olha, bom é meu Pai. Fala com o papai, só o papai sabe. Por quê? Porque ele vai se colocar como homem, como humano, ele sabe que ele vai, como homem, ele vai estar um pouquinho menor até do que os anjos. Na natureza divina, ele é Deus absoluto, mas como homem, ele está nivelado à minha altura, à tua altura, por quê? Para nos olhar nos nossos olhos e também falar das nossas falhas. Por isso que foi necessário ele descer, senão não precisava ele ter vindo. Lá mesmo do alto ele salvava todo mundo e estava resolvido. Então ele veio descer, encarnou no ventre da irmã Maria, para quê? Para poder olhar o homem no olho, ver a necessidade do homem e trazer a saída que o homem estava precisando, né, que acontecesse. Então, olha só, Jesus, ele vai ter as duas naturezas. E o interessante é que a gente não vai ver confronto dessas duas naturezas. Pelo contrário, a natureza humana e a divina de Jesus estavam sempre em harmonia. Em harmonia. E quando a gente olha o texto bíblico aqui de Mateus 16, não é que Jesus tinha dúvida, juvenis, de quem ele era, mas ele queria que os seus discípulos dissessem o que pensava sobre ele. Não que ele tivesse dúvida acerca disso. Então a obra de Jesus é algo maravilhoso. O Jesus revelado na Bíblia, tanto homem quanto Deus, sendo homem, teve limitações relacionadas ao tempo e espaço, bem como sentiu fome, chorou, teve sono, cansaço, dor, tristeza, indignação, teve mãe e irmãos, mas também teve pai. Teve um pai adotivo, mas teve. Ele teve um pai adotivo, que amou ele, que cuidou dele, que ensinou a profissão para ele. Então ele também teve um pai. O comentarista aqui deu uma erratinha aqui. Ele teve um pai também. Jesus teve um pai. O pai de Jesus, José. Inclusive, Jesus é da descendência de Davi. Por quê? Humanamente falando. Por causa de José. Então, José era da geração de Davi. E Jesus, então, por causa de José, é contado na geração de Davi. Então, ele teve pai, mãe e irmãos, tá bom?
para ficar bem registrado aqui. Não vamos esquecer de José não, que ele foi muito importante na vida de Jesus. E além disso, ele experimentou aquela que era para nós, ou que é para nós o pior inimigo, que é a morte. Só que a morte não conseguiu vencer o Senhor, por quê? Porque o Senhor nunca teve pecado. E a morte só conseguia segurar com ela quem havia cometido pecado. Mas Jesus não cometeu pecado algum, pelo contrário. Sempre santo, 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 sempre santo. Diz aqui então, as escrituras não se preocupam apenas em dizer quem Jesus era, mas também aquilo que ele veio fazer no mundo, de acordo com as escrituras sagradas. Jesus veio fazer o quê? O Jesus encarnado veio fazer o quê? Ele veio passear na terra? Não, mas ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio com uma missão de salvação, de libertação, de transformação de vida. Esta é a mensagem que ele veio trazer. E esta é a mensagem que nós devemos pregar. Que Jesus veio salvar os pecadores. Olha só. Você já é um juvenil, você já é um adolescente, você já tem pecado. Então é necessário que você se arrependa, confesse os seus pecados ao Senhor Jesus e o receba como seu Senhor de sua vida. Não basta só participar do estudo, você tem que ter uma intimidade com o Senhor Jesus, tá bom? Aí você vai ver que tudo vai ser melhor na sua vida. A morte, o sepultamento de Jesus como parte essenciais de sua missão, bem como a ressurreição e seu aparecimento a tantas pessoas como prova irrefutáveis de sua divindade e de que o sacrifício ofertado foi aceito. Jesus voltou à vida por quê? Porque ele não tinha pecado e o Senhor e o Pai recebeu o seu sacrifício. E por isso ele vai vir aqui, vai andar com os seus discípulos por alguns dias e depois vai deixar a promessa de sua volta. E 2 varões vão testificar dizendo, esse Jesus que subiu, ele vai voltar para estar com vocês. Então, esse é Jesus. Qual é a sua missão? Salvar o pecador. Devolver o homem, sabe, a imagem que o pecado havia roubado quando o homem pecou lá no Éden. Jesus veio trazer essa imagem de volta. Não uma imagem física, mas uma imagem no caráter do homem. Tá bom? Você nasceu, está crescendo, mas o Senhor quer também já tratar o seu caráter. É muito importante isso, você pensar nisso, tá bom? Nem todos os caminhos levam a Deus, é verdade. O pecado colocou o homem para fora do jardim. E ao homem sair pelo jardim, Deus coloca ali espadas protegendo para que ninguém entre no jardim, ou entrasse no jardim naquela época. O pecado fez com que o homem perdesse o seu lugar no jardim, fazendo caminhar na contramão do céu. O pecado faz isso, faz a gente caminhar na contramão do céu. Iludido com a mentira de que todos os caminhos o levarão a Deus, ignora o fato de que quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Quem não sabe, né? Para onde vai, qualquer caminho serve. Mas se você quer ir para o céu, só com Jesus. Não tem outro caminho para o céu. Vai para o céu só aceitando a Jesus como Senhor e Salvador. Ouvindo o seu pastor, ouvindo a sua liderança, os bons conselhos de papai, de mamãe. E viva isso, viva a verdade do Senhor nosso Deus. Então, 3 caminhos que a humanidade tem percorrido nesses últimos tempos. O caminho da incredulidade, na letra A, é marcado por uma descrença profunda, onde se nega a existência de Jesus e acreditam em Jesus como um homem importante do seu tempo, mas um líder político, mas não como filho de Deus. Não adianta nós acreditarmos em Jesus como um político, como um líder religioso, como um profeta, se não acreditarmos como um filho de Deus. Jesus é para nós, fundamentalmente, quando nós acreditamos nele, que ele é, como diz Pedro, tu és o Cristo, o Filho
do Deus vivo. O caminho da religião tem levado inúmeras pessoas à perdição. Estima-se que no mundo existam milhares de religiões, todas diferentes umas das outras. Se o ditado popular de que toda religião é boa e que todo caminho leva-nos a Deus, se isso fosse verdade, ia dizer o que então? Que existem milhares de caminhos alternativos e diferentes para o homem chegar até Deus. Não. Para o homem chegar a Deus, só o Senhor Jesus. As religiões, elas podem ser boas como uma filosofia de vida. Algo que alguém procura para viver melhor. Agora, para a salvação, só Jesus é o caminho. Não tem outro caminho para a salvação que não seja em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O caminho da autoajuda valoriza a autossuficiência do homem, elevando o seu ego ao centro das atenções, ignorando o fato de que o homem é instável, frágil, limitado e pecador. Não adianta pensar que eu sou alguma coisa que você é, se não for com Jesus. Só Jesus que é fundamental para cada um de nós. Que o Senhor nos ajude a vencermos cada dia mais as aflições, os momentos difíceis, para que nós possamos conseguir passar por tudo isso, né? Mas entendendo que é o Senhor que está com a gente. A autoajuda não vai funcionar para a salvação. Nós dependemos de Jesus. Nós não somos autossuficientes. Nós dependemos que alguém nos estenda a mão para nós podermos caminhar. E para a salvação, quem nos estende a mão, na verdade, né, não foi só uma mão, mas quem abriu os braços foi o Senhor Jesus na cruz do Calvário. 3 diz assim: Jesus, o verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Vez por outra, ouvimos pessoas que se dizem intelectuais afirmando admiração pela pessoa de Jesus, seus ensinamentos e seu estilo de vida simples. Entretanto, repetidas vezes, essas mesmas pessoas incorrem no erro de rejeitarem a totalidade de suas afirmações, sobretudo aquelas relacionadas à sua divindade. Aceitam Jesus como o maior psicólogo do mundo, o melhor pedagogo da história, o homem mais evoluído da face da terra, a expressão máxima da bondade, um grande exemplo a ser seguido, um inquestionável profeta revolucionário. No entanto, são incapazes de enxergá-lo e aceitá-lo como Deus. Olha aí, é incapaz de aceitá-lo como Deus. Aí não adianta nada. Porque Jesus pode ser tudo isso, mas se eu não receber como Deus, Deus que veio para morrer por mim, pelos meus pecados, nada feito. A minha mente, a sua mente também precisa abrir para as coisas de Deus. Deixa o Senhor cuidar de você, deixa cuidar da sua mente, para que você consiga entender as coisas boas que o Senhor Jesus tem para a sua vida. Tá bom, meu querido? Minha querida jovem, adolescente, juvenil, que Deus te abençoe, papai, teu papai e tua mamãe também. Fale para eles que você encontrou Jesus e que Jesus tem algo bom para fazer na vida deles também. Tá? E se você já tem uma experiência de salvação, coloque aqui embaixo na descrição essa tua experiência de salvação em Cristo Jesus. Que Deus abençoe, tá? Diz assim: sua mensagem de vida, sua autoridade e poder, bem como sua morte e ressurreição, serviram-nos não só como exemplo de homem, mas como prova de que sua divindade, que ele é a imagem de Deus, invisível. Jesus veio, lembremos bem, vocês se lembram? Eu disse que lá no Éden o homem perdeu a imagem de Deus. Mas Jesus, quando vem, Jesus traz a imagem de Deus. Por quê? Porque ele não tinha pecado. Só aquele que pecou é que iria perder a condição de estar com o Senhor por causa do pecado. Mas Jesus não. Jesus, como ele não pecou, ele trouxe novamente. Quem olhava para Jesus via Deus. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos Deus. E quem
vê Deus na Escritura, vai ver o Filho, Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa. 4. Amar a Jesus, sua melhor escolha. Todos os dias somos confrontados com situações que exigem de nós uma escolha inteligente e uma posição radical. Tá vendo? Você que quer ser radical, a maior forma de você radicalizar, sabe qual é? Receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Seja um radical, receba o Senhor Jesus, deixe o Senhor Jesus realizar obra profunda na sua vida e você vai crescer um jovem, um adolescente, um juvenil, uma criança, quem sabe, cheia da unção e do poder de Deus. Pedro, que disse aquelas palavras lindas para Jesus, você conhece a história que Pedro negou a Jesus. Mas mesmo Pedro tendo negado a Jesus, Jesus continuou amando Pedro. Jesus, quando ressuscita, ele vai mandar um recado para Pedro. Olha, eu quero encontrar vocês lá na praia, mas fala para Pedro e também que eu preciso falar com ele. Jesus não abriu mão de Pedro, mesmo que ele tenha o negado. Do mesmo modo, ainda que eu e você cometemos alguns erros, o Senhor não quer abrir mão da gente. Vamos nos arrepender e vamos caminhar com o Senhor, porque a salvação nele é garantida. Crer e amar Jesus Cristo não é um ato de suicídio intelectual, ou seja, como nós lemos aqui, pessoas intelectuais acham Jesus fantástico, mas não querem aceitar. Por quê? Porque se julgam sábios demais para aceitar essa mensagem. Mas aquele que aceita, ele pode ter ainda duas sabedorias, a divina e a que ele já tem intelectual. E pode ser usado a intelectual até para benefício de muitas pessoas. Então aceitar o Senhor Jesus não é aniquilar o nosso sábio pensamento, não. Mas é deixar o Senhor atuar, deixar o Senhor agir nas nossas vidas. Coisa muito bom, é muito bom, não é? A gente servir ao Senhor é assim agradável, a gente ter uma vida toda na presença do Senhor. Mas é uma demonstração de exercício pleno das faculdades mentais, onde o homem é tocado e convencido pelo Espírito Santo, reconhecendo a sua condição de pecador, rende-se inteira e incondicionalmente à graça maravilhosa de Deus revelada na pessoa e obra de Cristo Jesus. Quando entregamos a nossa vida a Cristo, experimentamos o novo nascimento. Se lembra que Jesus falou para Nicodemos? Nicodemos, necessário é nascer de novo. E nascer de novo é nascer da água e do Espírito. É nascer pela vontade do Senhor nosso Deus. É nascermos segundo a vontade do Todo-Poderoso. Que Deus nos abençoe de forma linda, de forma maravilhosa, de forma poderosa. Tá bom? Que a bênção de Deus esteja sobre as nossas vidas. Vamos receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E ele fala, ame-o intensamente e o siga radicalmente. Você gosta de ser radical, então siga o Senhor Jesus do seu modo radical, dizendo para as pessoas que encontrou o seu maior e melhor amigo, que é Jesus. Concluindo, segundo o pastor inglês William Temple, o cristianismo é a entrega total de tudo que conheço de mim e tudo que conheço de Jesus Cristo. Definitivamente não há fé cristã autêntica sem entrega incondicional a Cristo. Jesus Cristo espera de você um discipulado radical, um amor incondicional, uma obediência irrestrita, um verdadeiro discípulo, aquele que não somente ouve atentamente as palavras de seu mestre, mas que se empenha corajosamente em praticá-la, independente dos desafios em sua vida diária. Ouça o conselho do apóstolo Pedro, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, que Deus continue lhe abençoando. Semana que vem falaremos sobre, na sexta aula, sobre a salvação. E que essa aula de hoje tenha sido bênção em sua vida. Que Deus te abençoe de forma extraordinária, tá bom? Que você seja abençoado sempre. Esse conteúdo foi bom para você? Mande para os seus grupos,
para os seus amigos, tá bom? E fala para eles que Jesus os ama. Ele pode estar envolvido com droga, com coisas erradas que você sabe que ele está, mas fala para ele, para ela, que Jesus pode salvar a sua vida, porque Jesus ama e é um amigo como nenhum outro. Deus te abençoe. Se não se inscreveu no canal, se inscreva. Compartilhe os nossos vídeos em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar vivendo com você esse momento de aprendizado cristão. Deus abençoe. Amém.